Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, agora em maio. 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante. Estamos visitando o presidente Romildo na Arena do Grêmio. Fazer um papo legal. Vamos falar pouco de futebol. Vamos falar mais do gremismo do Romildo em Osório. Bom, tudo isso logo após o intervalo. Entra o break e nós voltamos em seguida. Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pra quê? Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava, né? Dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui, velho. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Vamos bater um papo, então, com o presidente Romildo Bolzan, o homem de Osório, prefeito 3 ou 4 vezes? 3 vezes, uma vez vice, vereador, pelo menos alguns mandatos. O teu pai
o seu Romildo, o Romildão, foi vereador e prefeito lá. E depois deputado. E no Grêmio? Conselheiro desde 67. Entrou na vaga do Rudi Armin Petri quando ele foi para o Conselho Consultivo depois de ter sido presidente. Quer dizer, eles tinham um relacionamento para prefeito de Osório, Grêmio Estácio, e o Petri era presidente da SAC, se relacionavam lá pela SAC, Sociedade Amigos Capão da Canoa. Naquela oportunidade, a SAC e o Capão da Canoa pertencia a Osório. Era um relacionamento e o Petri indicou o pai naquela situação para a vaga dele. E aí, de lá para cá, desde até foi quando faleceu em 2001, ainda faleceu no Conselho do Grêmio. E a família toda? Tudo gremista, não? Tudo gremista de alma salva, graças a Deus. Não tem, o que escapa dali são os enxertos. Os agregados? Os agregados, eu tenho um cunhado que é colorado, tenho um genro que é colorado, entendeu? Mas o que a gente puder salvar, a gente salva. Não deixa tão solto assim, mas o que puder salvar, se salva. Tu sabe que eu não sabia assim, que teu pai era gremistão. Aí eu estou num almoço na casa do teu cunhado do Vieira da Cunha. E aí estamos conversando aí na mesa, estamos sentados, sentei na frente do seu Romildo para conversar com ele. E aí comecei a falar mal das dívidas que o Grêmio tinha. Meu Deus, levei um xixi, cara, mas tão forte, tão forte. Aí a Mariane, a tua irmã, disse, Bosco, não sabe que o pai é gremistão do Grêmio? Não, ele vivia isso, né? Mas a cultura do pai era o seguinte, o Grêmio acima de tudo, ninguém podia falar mal do Grêmio. Se o Grêmio tivesse errado, era assunto interno, se resolvia por conta. Não tinha condições de desmerecer, desqualificar a instituição publicamente. Da parte dele, muito menos, e quem o fizesse para ele também tinha logo a contrariedade dele. Era uma cultura de ver o clube, quer dizer, não tinha autocrítica pública, era autocrítica somente interna e mesmo assim muito reservada, porque sempre tinha a presunção de que o dirigente do clube estava correto. Era uma cultura de fazer. Eu próprio, quando eu ingressei no Conselho do Grêmio, ainda ingressei naquela cultura de dizer o seguinte, o pai disse, olha, eu estou saindo, eu vou deixar meu filho aqui e tal, e acabou, entrei de suplente, logo em seguida morreu o Aneron, o Coronel Aneron, que foi presidente da federação, que era conselheiro do clube, eu logo em seguida assumi também, de lá para cá nunca mais saí, mas a cultura do Grêmio era aquela coisa de família, quer dizer, tu sempre tinha o sucessor, tinha sempre aquelas questões, depois tu te virava, quer dizer, tu tinha que ter a tua participação e buscar teu espaço. Mas eu ainda sou daquela parte da cultura do clube que as pessoas ainda eram indicadas por conta dos laços, das relações e por consequência daqueles vínculos que tinha com o clube. O que tu lembra, assim, da tua infância em Osório, mas assim em relação ao Grêmio? Eu me lembro, eu tinha assim, em primeiro lugar, desde criança, eu tenho fotos de criança lá, recém caminhando, já com a bola na mão e com a camisa, vestido com a camisa do Grêmio, de fralda. Aquela foto é uma foto que está numa situação uma parede, está lá guardada, e é uma coisa de uma relíquia. E de lá para cá, desde que comecei a ficar criança, jogar bola, sempre joguei bola identificado com o clube. Eu torcia para o Grêmio, o pai, por sua vez, era prefeito de Osório, e naquela oportunidade também, desde criança, desde os meus 5, 6 anos de idade, nos finais de semana, em vez de ir brincar com os meus amigos de colégio, de infância, os meus vizinhos, a criançada da minha faixa etária, ele me botava dentro do carro e eu ia para o interior de Osório, que era enorme, era um município que tinha todas as praias, todo aquele interior, que hoje tudo é município, mas Palmares, Capivari, Terra de Areia, Maquiné, Barra do Ouro, Itati, enfim, tudo aquilo eram situações. Capão Novo era Capão da Canoa, Tramandaí era de Osório naquela oportunidade. Então, tudo aquilo acabava levando para uma situação que eu ia com o pai para fazer a experiência de vida política dele. E depois disso, e junto disso, se tinha algum jogo do Grêmio, eu também. Ele me botava no carro aos domingos, eu vinha com os amigos dele, que tinha 3, 4 amigos sempre que iam, e eu vinha para Porto Alegre assistir as partidas do Grêmio. Quando fiquei um pouquinho maior, eu já pegava um ônibus lá pelos meus 12 anos de idade, pegava um ônibus com 2, 3 amigos e vinha assistir as partidas do Campeonato Gaúcho, que o pai não vinha. Então eu vinha assistir Grêmio Cruzeiro, Grêmio Carazinho, Grêmio Encantado, Grêmio Gaúcho de Passo Fundo, Grêmio Flamengo de Caxias. Vinha assistir essas partidas aqui, pegava o ônibus e depois voltava para Osório num dia só. Então, os meus vínculos pessoais, e principalmente no Grêmio, se deu exatamente por influência paterna. E dali para cá, fiquei um gremista fervoroso, ardoroso, convicto e completamente fanático, entendeu? Doente, literalmente doente, porque doente, quando a gente perde, a gente fica doente. Então, essa história assim de meus vínculos com o Grêmio lá de Osório são esses. Tu seria capaz assim de lembrar do teu primeiro jogo aqui, vendo
Passou muito tempo. O jogo que eu mais me lembro não foram os jogos que eu vim depois. O primeiro jogo que eu vim foi Grêmio e Hungria, na inauguração do Beira-Rio, gol do Hélio Pires. Hélio Pires, que era um meia, né? Que jogava avançado, que tinha jogado no Novo Hamburgo, não? Também? Eu acho que ele veio do Paraná. E ele era o Hélio Pires, ele foi lá. E depois o segundo jogo é um jogo que eu me lembro perfeitamente, que eu acertei o score, foi 3-1 para o Grêmio Cruzeiro de Belo Horizonte. Nós viemos para cá e o Grêmio fez um golaço. E o outro jogo que eu não me esqueço jamais, nós ganhamos do Santos 1-0, um gol do Turino também, que ele pegou uma bola, deu um pataço de fora da área e fez aqueles jogos, para mim, da minha infância, são os que mais me marcaram. Depois tiveram os outros, quer dizer, aquele Grenal que o Grêmio saiu ganhando de 2-1 em 68, 69, o Grêmio saiu ganhando de 2-1 e o Loivo fez 1-0, saiu ganhando de 1-0 e o Loivo, com o gol do Loivo, e depois o Edson Madureira fez 2 gols de falta, o Valdomiro, o Edson Madureira fizeram 2 gols de falta também no Olímpico, o Grêmio acabou perdendo um campeonato ali. Então aquilo ali tem uma viva memória de tudo aquilo, porque aquilo foram efetivamente as primeiras partidas que eu tive noção de que estava dentro do estádio de futebol. Quem eram os teus ídolos da época? Meu ídolo era o João Severiano. Joãozinho. Depois viemos nos encontrar com o Joãozinho Severiano na política. Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir. Então, na verdade, o que é o Joãozinho? Eu jogava bola e gostava da posição de atacante e de meia. Quer dizer, achava que tinha que ser um jogador que voltava para ajudar e para fazer gol. Entendeu? Então eu jogava com a 8 naquela função, naquela época ainda nós tínhamos o sistema que a gente tinha lá em Osório, tinha treinador, tinha tudo, era 4-3-3. Então eu era o segundo volante com a 8 e tinha o 10 que era mais avançado e 3 à frente, quer dizer, um ponteiro, um centroavante e um ponta esquerda. E os ponteiros voltavam, mas nem tanto assim. O piano era carregado, era gorizada, todo mundo corria para valer, né? E eu achava que quem fazia aquela função era o João Severiano. E, portanto, para mim, o número 8 era o João Severiano e, para mim, o meu ídolo sempre foi o João Severiano. Tem lá o K.O. O Gaó e o Sul-Brasileiro. O Gaó é o Sul-Brasileiro. Que é o Grêmio O Grêmio Atlético Osoriense é o Gaó. E Grêmio Esportivo Sul-Brasileiro é o Sul-Brasileiro. Tem clássico lá, jogam ainda não? Isso na década de 50 era uma coisa maluca, né? Eu não vivi tanto isso depois, eu já peguei numa outra fase. E aí, depois, hoje, os clubes já não têm mais essa rivalidade enorme assim, o futebol está muito diluído. Mas antigamente, quando eram só os dois, a cidade se dividia. Um era tricolor, preto, branco e vermelho, e o outro era vermelho e branco, né? A minha família, tradicionalmente, em Osório, é sul-brasileiro. Eu presidi o Conselho Sul-Brasileiro, participei de uma junta diretiva lá e tal. E a minha família. Mas eu, quando fiz futebol em Osório, fui treinar o GEPOL, que é um outro clube, é um clube alternativo lá, que não é o Clube Patrocínio, também que era outro clube, era um clube alternativo. E aí, dos 6 anos que tive lá, ganhamos 9 campeonatos. Me diz o seguinte, saiu algum grande nome do futebol de Osório que venceu? Está mais na crônica, está mais no ambiente do futebol do que propriamente no esporte. Mas naquela oportunidade, quando era criança, me lembro que saiu de lá o Odon, que foi ponteiro direito do Grêmio e depois jogou no Novo Hamburgo. E depois vieram outros jogadores que não chegaram a avançar muito. E não tem assim um jogador que veio da região, que veio de Osório, que se salientou no futebol. Qual é o último jogador mais formado lá e que saiu de lá foi o Jusilei, que saiu de lá, jogou no Corinthians, depois foi para agora, retornou, agora estava no São Paulo. Esse jogador se formou lá, mas não era um jogador oriundo de lá. E na base do Grêmio agora, aqui tem pelo menos 2, 3, o Bopsin é oriundo, a avó dele mora em Osório, o volante do Grêmio, que é da seleção brasileira, e tem mais 2 jogadores, os pais moram em Tramandaí, lá, que é o Tressolde, que é os 2 jogadores que jogam aqui. Quando tu chega em Osório lá, todo pai acha que o filho é craque. E toda mãe acha que a filha é Miss. Como é que tu fosse prefeito lá, te criasse lá, teu pai também. Como é que é o papo para tu dizer, olha, pode, dá, não dá, vou arrumar para fazer um teste? Eu faço assim, eu faço muito assim, me manda o nome, me manda o endereço, me manda o telefone, me manda os contatos. A altura e a idade, porque já tem 18, ó, já está fora. E dá as posições, isso para quem pode fazer teste. Eu vou te proporcionar o teste, tá bem? Não te garanto nada, tu te vira, a chance é tua. Se não der, não me cobre nada, porque quem vai dizer se dá para avançar é o pessoal lá, tá certo? Tá certo? É isso? É isso. Agora, quando chega com 18, 19 anos, eu nem mando, olha, velho, já passou da hora, não adianta que não vai rolar e não vou nem te mandar para lá.
Não adianta que não vou te fazer, porque não vou nem te enganar, porque tu vai chegar lá, tu até pode fazer o teste, porque o presidente pediu, os caras vão te avaliar, mas simplesmente tu vai passar 13 dias lá e não vai acontecer nada, porque tu está atrasado, não vai chegar nessa hora. Mas para esses mais novos eu digo isso, olha, a chance eu te dou. Se tu for bom, tu fica, se tu está na tua mão, ficar. Não é comigo. A várzea é forte em Osório ou não? É forte, sempre foi muito forte, e os campeonatos sempre tem muita gente de fora também, são assim, acrescidos de jogadores que vêm de fora. Tem o Serramar, que já é um torneio também muito forte, que tem um patrocínio inclusive do Banrisul e tal, é uma coisa que congrega a região inteira lá. Mas eu vou te dizer assim, ó, antigamente, culturalmente, era mais forte aquele ambiente do futebol. Hoje está mais diluído, tem mais malandragem na gurizada, a gurizada joga mais por... Não é mais aquele ambiente que envolvia um ambiente amador e aguerrido, disputas de famílias. Que antes só tinha futebol e clube, né? E hoje não. Mas antigamente aquelas famílias se envolviam, as famílias tais lá de Osório eram tal clube, famílias outras lá de Osório era tal clube. Então aquilo virava, na verdade, uma guerra. Então eram jogadores do Internacional, jogadores do Grêmio, jogadores de tudo que é lado que vinham para lá para jogar assim 2, 3 partidas e faziam questão de vencer. Aquilo era uma questão de honra, entendeu? Não tinha preço. Se eu tivesse que vender uns 10 boi para garantir uns 10 jogadores, eles faziam isso, não tinha perigo nenhum. E muitos, por incrível que pareça, foram para lá nessas condições e casaram por lá. E estão lá até hoje. Esse é o papo, estamos conversando com o presidente do Grêmio, Dr. Romildo Bolzan. Vamos fazer mais um intervalo, voltamos em seguida aqui direto da Arena do Grêmio. Já voltamos. Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pra quê? Não dá. Ah, tá. Era só o que me faltava. Dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Tá certo, então. Vamos continuar então com o nosso papo com o presidente do Grêmio. Esse é o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, agora em maio, 28 anos no ar. Tu vê só, hein? Ininterrupto. Eu quero... Tu tá com 45, então tu tá com a vida inteira ali. Presidente, 62, presidente. Sou da tua idade ou um pouquinho mais velho. Tu é bem mais velho, eu tô com 57. 57. Toda essa responsabilidade, que é, presidente? Sim, mas 57 já é um tempinho, né? Não vai nessa. Sou de 60. Vamos, antes de falar um pouco da tua passagem como treinador em Osório, como comentarista da Rádio Osório, e eu te acompanhei muito nisso sempre, e tu era apaixonado como tu é hoje. Tu fosse prefeito, o orçamento do Grêmio hoje é maior do que o orçamento de quantos municípios do Rio Grande do Sul? É
O orçamento do Grêmio o Grêmio arrecadou 324 milhões o ano passado, de 2017. Esse ano tem um orçamento de 296. Ele foi um orçamento conservador propositadamente, para ninguém saber que pode gastar mais daquilo, porque a política ainda é uma política de segurança, é uma política de controle. Mas a estimativa, se tudo acontecer, é nós arrecadarmos bem mais do que 324. Possivelmente, uns 20 municípios gaúchos terão um orçamento superior a isso. Num determinado momento em Osório, quando Osório deu um boom de crescimento, e principalmente por conta de uma situação tributária na Petrobras, no terminal nós tínhamos um orçamento assemelhado ou um pouco maior que o do Grêmio, mas aí foi uma situação extremamente especial, não foi um fato. Hoje, por exemplo, o orçamento de Osório já é praticamente 60% do orçamento do Grêmio. Então, são situações bem distintas, mas os controles e a forma de fazer a despesa é muito semelhante. Para quem foi prefeito e hoje preside um time da grandeza que é o Grêmio, tem uma diferença aí que é o seguinte: é administrar também e gerir a paixão do torcedor. Como é que se faz isso? Sabe que eu acho que tem muitas coisas que do direito público, da atividade pública que se aplica aqui. E eu apliquei. Nesse modo específico que tu falas, eu acho que a maior coisa que a gente tem que fazer aqui é tu trabalhar com o torcedor na ideia da transparência, da correção do que tu fala, no crédito do que tu fala, falando absolutamente a verdade para o torcedor, colocando para ele o que é possível colocar dentro daquilo que significa a realidade do clube e apresentar ao mesmo tempo soluções. Então, esse nível de transparência, esse nível de interlocução, esse nível de justificação pública do clube com a torcida, para mim esse é o maior exercício que a gente tem que fazer, porque se consegue estabelecer uma relação de confiança com a torcida, as coisas andam. E hoje, eu posso até dizer assim que o discurso que a direção do Grêmio faz, o time do Grêmio e a torcida tem praticamente um discurso quase que uníssono. 90% das pessoas aceitam as políticas que o clube desenvolve. E, aliás, agora recentemente nesses episódios que o Grêmio está jogando com a transição aqui, todas as enquetes formuladas foram no sentido de que o Grêmio deveria continuar com o time de transição, exatamente por isso, porque não se coloca no lixo uma situação momentânea. O sucesso do Grêmio estava vinculado exatamente à longevidade, à paciência e à capacidade de formar jogadores. E este processo continua com esse grupo que está chegando agora. Então, os princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade, da discrição, os princípios de justificar o clube, tomar consciência da responsabilidade financeira, da responsabilidade fiscal do Grêmio, ter noção de que o Grêmio é gerido de uma maneira coletiva, consensuada, colocar os debates, não trabalhar a situação monocraticamente, unicamente, de uma maneira presidencial, mas compartilhar os resultados e compartilhar principalmente as decisões, tudo isso que vem da ordem pública, que é a publicidade de tudo, isso teve para mim uma experiência enorme, que eu trouxe esses conceitos para dentro do Grêmio aqui, porque mesmo naquele momento não me achava politicamente suficiente para tudo e por uma questão de concepção, achava necessário compartilhar, mudar hábitos de gestão no Grêmio, e isso que deu um resultado, para mim deu um resultado fantástico, porque nós conseguimos formar um grupo de gestão que trabalha e atua, debatendo praticamente tudo aqui e qualificando sempre as soluções. Porque quando tu tem mais gente opinando e busca soluções de consenso, tu qualifica as decisões. Então, esse é o processo que eu trago do público aqui para dentro. Então, as experiências de prefeito me serviram muito para ajudar na administração do Grêmio. Porque o prefeito tem a sua comunidade ali. Se tu está na rua lá com teus amigos, tem um buraco, ele... Olha o buraco, aí, Romildo, coisa e tal. Bom, aqui, tu não tem privacidade. Se tu fores no restaurante com a tua família, vai aquele mala lá para te cumprimentar, mas ele não quer te cumprimentar, ele quer sentar na mesa contigo. E aí vai outro lá para te apertar a mão, ele não quer apertar a tua mão, ele quer indicar que tu contrate alguém ou ele vai reclamar de alguém. Mudou tudo isso, não? Não, isso continua, mas depende de como tu trata isso. Eu, por exemplo, eu tenho no meu telefone, se eu puder atender e responder, respondo a todos e atendo a todos. Porque tem nestas relações uma situação que é fundamental, que é importantíssima, e quem não tiver noção disso não deve exercer nenhum cargo de responsabilidade pública, que tanto pode ser do mandato público como pode ser do mandato de clube de futebol, que é o respeito às pessoas. Se tu não tiver a noção de que tu deve satisfação, de que as pessoas te demandam porque no fundo gostam de ti,
porque estão preocupados com a instituição, porque querem, na verdade, da instituição algumas respostas para ela, e ela quer se sentir participante disso, e tu não tiver a noção de que essa pessoa merece atenção, e que tu seja refratário a ela, ou então grosseiro a ela, tu não sabe o que tu está fazendo aqui. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer quando está num cargo desses é respeito a quem te demanda. Por mais que seja a coisa mais grosseira, porque a coisa mais grosseira tu não precisa responder, mas também não precisa responder agressivamente no mesmo nível. Mas se a pessoa te demanda de uma maneira que quer alguma resposta, quer alguma coisa, te solicita a rua porque ela quer alguma atenção, dê atenção, seja educado, seja respeitoso, seja gentil, seja cordial. Faça às vezes o que tu não quer fazer, mas faça, não por ti, faça pela instituição que tu representa. E nesse sentido é assim que eu procuro atuar e assim as coisas, comigo pelo menos, têm sido tranquilas. Sabe que muitos amigos gremistas, sempre que estamos no bate-papo, Bosco, o Romildo foi presidente do teu partido, como é que é o Romildo, como é que é o trato? Eu disse, olha, cara, o Romildo é jeitoso, o Romildo é habilidoso, e o Romildo sabe ouvir. Diz, eu falo isso. E eu vou cometer uma inconfidência aqui, mas que tu vais concordar, que foi no casamento da tua sobrinha, lá na casa de vocês em Osório, que lá pelas 2h nós resolvemos lá fumar um charuto e surgiu o futebol e tu me disseste o seguinte, Bosco, se eu conseguir unir os grupos no Grêmio, vou ganhar título. Nunca esqueci essa frase. E ganhasse 2 grandes títulos, né? Copa do Brasil e Libertadores. Tu conseguiu já definitivamente unir esse pessoal todo? Sabe que quando a gente procura trabalhar a questão política do clube, tu tem que dizer para as pessoas o seguinte, tu tem que dizer para aqueles grupos assim, ó, ninguém é absolutamente sujeito a perder identidade. Ninguém está aqui para perder posicionamentos, ninguém está aqui para perder pontos de vista. Mas uma coisa a gente tem que ter quando a gente está num debate político, que o clube é o centro das coisas. Tem que ter o respeito ao clube, à instituição. Ninguém aqui precisa se agredir, ninguém aqui precisa se machucar, ninguém aqui precisa se ofender, ninguém aqui para ser maior ou menor do que o outro, para ser mais qualificado ou menos qualificado do que o outro, porque tem uma arrogância, um sujeito presunçoso do ponto de vista intelectual é muito mais agressivo do que o ponto de vista, aquele que te é agressivo do ponto de vista físico. Então, não precisamos disso, nós precisamos sim saber o nível da nossa convivência, porque nós temos objetivos comuns aqui do bem do clube. Então, quando os debates estão neste nível, de que todo mundo caminha no sentido de uma busca de um consenso, que os debates são civilizados, corretos, e todo mundo pode opinar, mas não pode perder a cordialidade, a civilidade do debate, no momento que todo mundo tem essa noção, as coisas vão. E eu acho que o Grêmio amadureceu a este nível. Quer dizer, ninguém perdeu seus pontos de vista, mas também conseguimos conviver nos debates que a gente faz, seja no Conselho Deliberativo, nos grupos políticos, aquelas coisas. Acabou aquele ranço de que tudo passa a ser, todo mundo é inimigo de todo mundo, se não tiver absolutamente nada, continua inimigo e estão com posições divergentes, são capazes de conciliar alguma coisa. Não, eu acho que esse nível de entendimento aqui no Grêmio chegou. E esse nível todo mundo trabalha exatamente no sentido de, sem perder as suas posições, criar as condições de fazer os seus posicionamentos, suas críticas, fazer as suas posições, sem afetar e sem tornar o ambiente pesado, agressivo ou, às vezes, quase que briguento, belicoso, enfim, um ambiente que possa levar para uma discórdia total. Eu acho que esse nível de maturidade o Grêmio aconselhou e eu acho que eu tive uma participação nisso porque preguei isso intensamente todas as vezes que pude. Por quê, presidente? E não é só o Grêmio, vamos falar geral agora. Nós conhecemos por dentro os partidos políticos. E os clubes, e por isso que eu digo que não é só o Grêmio, os clubes em geral se transformaram não em partidos políticos, mas são várias as facções e vários grupos internos. Por que isso? Na verdade, vamos dizer assim, ó, é uma exacerbação do que havia antes. Antes havia movimentos muito fechados, grupos muito fechados que trabalhavam o clube, que numa visão muito própria de ajudar o clube, era um momento diferente, mas no momento em que se abriu um pouquinho, todos os ambientes se abriram, as participações se abriram, a única forma mais clara que tinha de tu conseguir aceder num clube era tu ter um grupo de influência, era tu ter uma forma de atuação. E esses grupos de influência começaram a existir de uma maneira orgânica, organizada, e começaram a ter participação, por exemplo, em algumas situações de espaços no Conselho Deliberativo e tudo mais. E assim, desta maneira, se deu o processo político. E isso foi no Grêmio, isso foi no Internacional muito mais acentuado no primeiro momento, no Grêmio veio depois.
E hoje se partidarizou bastante os grupos, na verdade, para te ter ascensão dentro do clube, tu tem que estar dentro de um processo, pelo menos no Conselho Deliberativo, dentro de um processo de grupo político. Mas isso pode ser nocivo e pode ser também, ao mesmo tempo, adequado. E neste momento no Grêmio está sendo adequado porque o debate está civilizado. Quer dizer, aqui nesta mesa da presidência, todos os grupos vêm, sentam, debatem, se quiserem reunião, vamos fazer reunião, trazem pontos de vista, podem melhorar situações específicas, tal. O problema todo é quando não há diálogo, quando há refratariedade, quando a direção do clube se afasta desse tipo de movimento e não dá abertura para que eles possam opinar. Não, acho que o ambiente tem que ser sempre aberto, os canais têm que ser sempre abertos para estabelecer diálogos. É isso que faz a diferença. E o que levou a isso, na verdade, foi a forma de organização, porque se tu tem condições de ascender no clube, tu quer participar do clube e não vê outro meio, os grupos políticos foram, na verdade, a forma que todo mundo visualizou de conseguir ascender para participar melhor dentro do Grêmio. Dá para fazer um programa de 3 horas aqui, mas nós vamos fazer mais um intervalo, que é o último agora. Vai rodar a vinheta, entra o break, nós voltamos para o último bloco, para esse papo com o Romildo, presidente do Grêmio. Já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Vamos embora então para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, esse papo bastante intimista. Eu disse que não ia ter futebol e nem entramos ainda, né, na renovação do Renato, no joelho de quem mais, que é o que todo mundo fala. Quando se encaminhou a tua candidatura, através do presidente Fábio Koff, o que te passou pela cabeça assim? Poxa, essa oportunidade
que o teu pai estaria pensando nisso? Olha, como gremista, eu acho que o pai ficou orgulhoso, mas eu vou te dizer o seguinte, naquelas circunstâncias, na vida, a gente sempre recebe uma oportunidade. Uma oportunidade. Cavalo, como diz em Bagé, só passa encilhado uma vez. Tem situações assim que é uma vez, e às vezes o cavalo passa encilhado, tu não multa, mas pode acontecer, raramente acontece novamente nas condições que aconteceram. No caso específico aqui foi o seguinte, o presidente Koff resolveu aceitar o desafio de retornar à presidência do Grêmio em 2013. E ele montou um grupo de vice-presidentes que ele fez os convites pessoais, e esses convites pessoais levaram em conta uma série de situações que são critérios que ele observou e são critérios também que observou também a dinâmica dos grupos. As duas coisas, mas não veio por intermédio dos grupos, veio por intermédio das pessoas que faziam parte dos grupos, mas as pessoas, por sua vez, tinham que organizar o seu grupo para fazer o apoio. Esta foi a estratégia que ele adotou, mas ele não assumiu o compromisso com os grupos, ele assumiu o compromisso com as pessoas. Foi o caso comigo. E eu, ao mesmo tempo que recebi o convite, fiquei extremamente envaidecido para ser seu vice-presidente. Foi uma janta, participaram mais outras 2 pessoas, e ele mais eu, e ele fez o convite, e eu disse, olha, tia, o senhor está me convidando, para mim é uma ordem, não tem nem dúvida. É uma coisa que... Eu saí dali, fui ajustar essa situação no meu grupo político. Né? No primeiro momento ficou ruim. Né? E eu disse a eles, olha, se vocês acharem que eu não devo aceitar o convite, eu me submeto à questão do grupo, aí não há problema nenhum, mas eu quero dizer para vocês que eu dei a sinalização de que aceitaria. Aí foi para lá, foi para cá, tinham nomes importantes no meu grupo. Vários nomes. E aquela coisa foi e tal, e eu disse para eles, olha, se não for eu, não sei se vai ser outro, mas vocês é que sabem. Pelo menos se for eu, o grupo vai estar lá. Se for eu estarei lá representando o grupo, porque eu fui convidado pessoalmente, mas eu me coloco numa posição também de estar junto com a questão do grupo. Então. E embora o assunto não foi uma unanimidade naquele momento, né, porque tinham muitas pessoas na minha frente, naquela questão da vice-presidência, tinham muitas questões no grupo na minha frente, acabou me levando para isso, o presidente Koff ganhou a eleição, e aí depois veio o segundo momento, quer dizer, como é que escolhe a candidatura à presidência daquele grupo. O presidente Koff sempre disse, o próximo presidente sairá desse grupo aqui, dos 6 vice-presidentes. E aí o debate começou a ocorrer, o presidente foi. O que eu fiz quando fui vice-presidente? Fui leal, fui assíduo, cumpri ordens, cumpri missões e estava sempre presente nas questões do Grêmio e sempre me aprofundando nos assuntos que tinha que me aprofundar. Um conselho muito qualificado que era naquela oportunidade, tal, chegou na hora de decisão, praticamente restaram 2 candidaturas, e na hora que veio para mim, disse, tu aceita? Eu aceito, se cair para mim, eu estou dentro. E o outro candidato deu uma vacilada, olha, tem que conversar com o meu grupo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, e o presidente Koff disse, então está decidido, é o fulano, é o Romildo. Tá bem. E aí, como os outros vice-presidentes já tinham declinado praticamente mais ou menos um encaminhamento nesse sentido, e eu assumi. E aí depois teve o processo de consolidação da candidatura e tal. É como eu te disse, eu precisava de uma chance. Eu era novato, não inexperiente, não dá para dizer, porque a gente tem acumulação de bagagem de vida pública. Então, esses ambientes são coletivos, a gente já sabe como mexer. Não conhecia muito por dentro a situação. Aí veio a eleição, veio o processo de consolidação da candidatura, organizamos muito bem a articulação de grupos, organizamos a maioria dos grupos, organizamos bem a construção da eleição e acabamos naquele momento fazendo 72%. Quer dizer, não foi a minha eleição, foi na verdade a eleição do movimento que o presidente Koff tinha. É isto. Né? E aí depois, quando a gente assumiu, quando a gente ganhou a eleição, passei 2 meses praticamente, me joguei aqui para dentro e fiz todo o diagnóstico que achava que tinha que fazer e ali praticamente, junto com o novo Conselho de Administração, a gente definiu as políticas que tinha que fazer. Mas o diagnóstico para mim estava claro, o Grêmio precisava de um choque de buscar, na verdade, sua autossustentação por conta própria, no momento em que deveria tomar atitudes muito concretas e muito sérias para encaminhar um novo processo. E a gente não contava ganhar títulos tão cedo por conta disso, mas em 2015, embora tivéssemos praticamente derrubado um plantel e construído outro, o Filipão foi o treinador do começo, depois entrou o Roger, nós chegamos em 3º lugar no Brasileiro, vieram jogadores novos, o time já era competitivo, e aí em 2016, com aquela política da base de formação e paciência na formação dos jogadores, chegamos já na conquista da Copa do Brasil, depois da Libertadores, e aí quando veio a reeleição já veio praticamente com quase 90%. Então, por isso que eu te disse, a gente recebe uma chance na vida e te agarra com ela do jeito que tu puderes, porque talvez tu não tenha a segunda.
E esse processo, então, é um processo consolidado. Quer dizer, o que aconteceu conosco no Grêmio foi basicamente isso. Claro que tu, nas tuas conversas com o Renato, é o presidente com o técnico. Mas tu fala de técnico para técnico também? Que tu fosse técnico em Osório, quanto tempo? 10 anos? 6 anos. 6 anos? É. Eu falo. Não posso dizer que não falo, mas ao mesmo tempo, quando eu começo a falar, ele pega assim, ele pega o apito dele assim, ó, tá, quer apitar também? Né? Ele é muito irreverente, muito brincalhão, muito agradável nas relações pessoais. A apresentação dele foi maravilhosa. Tá ele falando, deram o microfone para ele, né? Aí ele tá lá falando, Renato, coisa e tal, que eu vi nascer pro futebol, fui repórter dele lá. Aí o Renato falou e disse assim, espero que vocês tenham matado a sede nas férias, ou seja, já tomaram que tomar de cerveja, agora vamos trabalhar. Né? É isso. Mas aí o Renato teve aquela... o Renato, eu tenho com ele assim, um relacionamento muito bom. Ele permite que faça opiniões, ele permite que dê opiniões, e de vez em quando dá e tal. Às vezes, tem essa preocupação, e ele assimila aquela coisa assim, ele utiliza e não utiliza e tal, porque, na verdade, o limite é o limite da opinião, nada mais do que isso. A decisão técnica compete ao treinador e está acabado, quer dizer, a sua responsabilidade é esta. Né? Mas ele permite, e muitas vezes ele tem situações que ele compartilha decisões, compartilha, por exemplo, questão de mando de campo, compartilha também situações de composição de banco, e porque tira esse, porque bota aquele, não precisava compartilhar, mas compartilha. Mas ele tem essa capacidade de compartilhar porque ele se sente seguro do que está fazendo. Presidente, ele sempre foi assim, presidente. Ele sempre foi assim. E eles formavam, naquele time de 83, 82, 84, os 3 mosquiteiros. Paulo Roberto, Paulo César e ele. E o Deleon, por trás, era o cara. E ele sempre foi assim. Ele sempre foi coração aberto, sempre foi o cara. Né? Sempre soube ouvir. E isso aí deve ter, e está ajudando muito ele. Nas vezes, por exemplo, tivemos que decidir sobre botar um time reserva, um time misto, um time aquilo, ele sempre compartilhava a decisão conosco, e vou dizer assim, as decisões que ele tomou eram as decisões que a direção ia tomar. Nós sempre convergimos naquela linha porque estava muito claro para nós que o campeonato mais importante era o primeiro que vinha, aquele que estava mais próximo de vencer. E sempre teve mais próximo de vencer a Copa do Brasil e a Libertadores. E o Campeonato Brasileiro foi preterido em alguns momentos, não é que tenha sido preterido, mas se jogou com o time correndo risco. E os riscos foram pagos. Quer dizer, então, na verdade, o Grêmio foi a uma semifinal de Copa do Brasil, por um detalhe pequeníssimo de pênalti, não foi jogar a final, e na Libertadores chegamos. Então, na verdade, os riscos que corremos e as opções que fizemos, sinceramente, estavam corretas. Se eu for contar todas as histórias do Renato aqui, nós vamos levar 3 horas. Mas agora, no ano passado, numa entrevista coletiva dele, numa jogada lá, o Jeromel foi pela ponta direita, fez uma jogada, cruzou e deu o gol. Foi contra o Atlético Mineiro? Tá. Aí na coletiva, tá o Renato sentado lá, aí não sei quem é o repórter, colega nosso lá, disse, ô Renato, o Jeromel deu uma de Renato, foi no fundo e cruzou ele. Não. Menos. De Renato, não. Então, é aquela tese que eu tenho, que uma vez o Filipão e o Parreira ficaram rindo. Eles disseram, olha, cara, tudo que é treinador é igual. Tá, mas como é que é igual? Eu disse, claro, a diferença é quem tem o grupo na mão. E isso aí ele tem o domínio do vestiário. Ele tem o domínio do vestiário, os jogadores acreditam nele, acreditam não só no comando dele, mas acreditam nas experiências que ele teve de jogador de futebol. Ele tem uma equipe grande, uma equipe multidisciplinar extremamente competente, que são próprios do Grêmio, mas é uma equipe já de bastante tempo. Então, o Renato tem muitas virtudes, a de ouvir, a de conhecer futebol, de fazer time, de montar time, de compreender o jogador, de fazer esse jogador estar absolutamente identificado com ele e comprometido com ele, cobra dele, e quando cobra com razão. E deve dizer mais, olha aqui, isso aí eu já fiz. Já pulei muro. Cobra com razão e cobra na frente de todos. Quer dizer, não tem esconde-esconde. Se o assunto é mais privado, pode cobrar. Mas o assunto sempre tem relevância do contexto do grupo por ali, não sai dali. E isso gera, na verdade, um ambiente de muita confiança. Quer dizer, o treinador, quando toma essas atitudes, tem confiança. E uma coisa importante que todo mundo deve saber, o Renato, embora às vezes essa irreverência dele, essa situação dele, ele tem um senso hierárquico profundo. Ele tem a noção da hierarquia do clube. E quando ele participa, ele participa no sentido de auxiliar, de ajudar, de criar uma condição boa para o clube. Mas um cara que nem ele, que já tirou dinheiro do bolso, que emprestou para o Grêmio custou pagar,
Ele nunca cobrou. Aí quando o Grêmio foi pagar, ainda disse para ele, olha, vou te dar uma parte de dinheiro e uma parte tu vai ter que escolher, ou o Tinga, ou o Ronaldinho. Aí como o Tinga já estava jogando, ele pegou um percentual do passe do Tinga. Então é um cara identificado. Ele é um cara identificado e tem todas essas virtudes, né? Quer dizer, é um sujeito que, tu tendo a compreensão e entendê-lo de como ele se comporta e saber exatamente aproveitar tudo aquilo de bom, porque ele é um sujeito do bem, ele pode dar, ele vai muito longe. Presidente, muito obrigado te rever, esse papo muito legal. Nós ficaríamos a tarde toda aqui contando as histórias de Osório, né, as histórias do Grêmio, as histórias de toda essa boleirada com quem a gente vive aí. O Encontro do Esporte está chegando ao final, mas logo depois do intervalo vem o Encontro Social com a Tamara da Costa Pereira. Fique ligado aí, entra o intervalo e vem a Tamara aí. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pra quê? Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava, né? Dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui, velho. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre.
na Casa da Ovelha e o nosso encontro social hoje é com a natureza. Franciele, como é que é tomar conta desses pequenininhos? Olha, muito prazeroso, com certeza. Nós trabalhamos aqui no parque com uma raça de ovelhas específicas, né, que é a raça Lacone, de origem francesa, de Roquefort, da França. E o cuidado com esses bebês, então, é desde o primeiro dia de vida, né? A gente cuida deles durante o dia, dando toda a parte da amamentação, cuidando deles. E daí, durante a noite, né, a gente deixa eles com as mamães para poder aproveitar esse colinho gostoso delas, né? Mas durante o dia, então, quem cuida delas somos nós, com todo amor e carinho, com certeza. E os turistas adoram, né? Esse contato direto com os bichinhos, né? Adoram. O que eu percebo, né, no decorrer desses longos anos de Casa da Ovelha, é que cada vez mais os turistas estão buscando, né, esse contato com a natureza, com os animais. Então é justamente isso que a gente quer proporcionar para eles, né? Momentos agradáveis com as ovelhinhas, com os cachorros. E é isso que a gente quer proporcionar, então, para todos. A Casa da Ovelha está no roteiro Caminhos de Pedras, aqui de Bento Gonçalves. E tem mais outros atrativos da Casa da Ovelha. Claro, todo o cronograma que a gente oferece para o turista é voltado à rotina da fazenda, né? Então, tem a parte da amamentação, que é muito lúdico, né? Da mamar para as ovelhinhas, pegar no colo, enfim. Depois tem a parte do pastoreio com os cães Border Collie, então, que é o manejo das ovelhas com o cão pastor, que também é encantador o trabalho que os cachorros fazem. Tem o grande rebanho, tem o processo da ordenha, que é a retirada do leite. Tem uma apresentação que é a falcoaria com as aves de rapina, que é o gavião, uma coruja. Toda a parte da arte milenar do trabalho com essas aves, a gente proporciona isso para o turista também. Tem a parte da degustação, que são dos derivados do leite da ovelha. Então, a linha do queijo pecorino, do iogurte, docinho de leite. Então, a gente oferece isso para os turistas também. Ok, então fica um convite para quem vem a Bento Gonçalves visitar a Casa da Ovelha. Degustação de vinhos sobre trilhos é a nova atração de Bento Gonçalves. E eu tive o privilégio de participar do lançamento do L'Essence de Vino. A gente está unindo duas coisas muito fortes aqui. A Maria Fumaça, que é um dos maiores atrativos turísticos da nossa região, e o vinho, a uva, que são a base da nossa colonização, da nossa cultura e da economia também. E nós temos agora esse passeio específico que vai acontecer uma vez por mês, a princípio, e depois conforme a demanda. Então a ideia é que as pessoas tenham contato com vinho, uns detalhes, a etiqueta, como tomar vinho. Eu vi que no Carnaval vai ter uma coisa especial, que na Páscoa tem outro momento especial, no Natal outra configuração. Exatamente, L'Essence del Vino, nós vamos ter passeios sempre com o intuito cultural, com o intuito de informação, com o intuito de etiqueta e de aprendizado, mas na realidade é mais ainda uma experiência diferente sobre os trilhos, porque nós estamos apreciando vinho, espumante, suco de uva, num trem antigo, num vagão totalmente decorado e reformulado para esse passeio. Então, nós vamos ter vários passeios. O de Carnaval, aí a proposta são outros vinhos, no caso, no Carnaval são os espumantes. Na Páscoa nós teremos a proposta de vinho com degustação de chocolate. E assim nós vamos indo. Conforme as datas comemorativas, nós vamos criar passeios especiais. Que maravilha, então fica aí o convite para a participação de mais um passeio temático. L'Essence del Vino. Que a gente faz o passeio e ainda aprende ou se atualiza de detalhes do vinho, que sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa boa para a gente ver, né? Então fica aí o convite. Dalla Itália nós siamo partiti. Vinhos feitos aqui na nossa Serra Gaúcha. Durante todo o nosso percurso vamos degustar 4 rótulos, 4 produtos daqui da Serra, todos conduzidos pelo nosso sommelier, o Vinícius Santiago. Diga oi, Vinícius! Vinícius Santiago foi o sommelier que conduziu a degustação no trem, nesse novo
passeio temático da Jordânia Turismo. E eu queria te dizer que é difícil, é diferente fazer alguma coisa andando. É completamente diferente, algo que eu nunca tinha feito antes. Um passeio num trem, em movimento, requer um jogo de cintura para abrir garrafa, para servir os vinhos. Como o tempo é fechado do passeio também, saber o que as pessoas gostariam de saber, tirar as dúvidas no momento certo. Como a gente também tem música ao vivo, alternar com a música, mas é uma experiência deliciosa. Foi muito especial, principalmente porque a gente conseguiu explicar da onde vem o vinho, da uva até o vinho, o processo todo, degustando uva, degustando mosto, degustando vinhos diferentes, espumante e mostrando um pouco da região. As pessoas têm bastante dificuldade em escolher o vinho, as pessoas têm medo de errar na hora de escolher o vinho, quando na verdade se aprende escolhendo, provando, degustando. E também as pessoas têm bastante problema na hora de guardar vinho, saber que vinho escolher para uma ocasião especial. Ah, eu vou casar, quero dar um presente para alguém, como eu abro, como eu sirvo. São esses rituais que às vezes engessam um pouco o vinho e se livrando deles fica muito mais fácil. Ok, muito obrigada. Esse foi Vinícius Santiago, sommelier, que fez o lançamento desse passeio temático L'Essência del Vino aqui da Jordânia Turismo em Bento Gonçalves. América, 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 meu bel masculino de frio. Nosso roteiro de férias faz uma parada aqui na Vinícola Miolo e eu converso com o enólogo Avelino Zanetti, que nos fala da Vinícola Miolo, que hoje está em regiões diferentes do Rio Grande do Sul e chega com seus produtos na Europa, Avelino. Exatamente. Hoje nós temos um mercado internacional muito forte. Principais países como China, Reino Unido, França, que é campeão de importação de nosso espumante, Itália também. Países muito tradicionais na área do vinho, espumantes e que estão conhecendo agora nosso produto brasileiro, o produto aqui da Serra Gaúcha. Para nós é muito importante. Vinhos brancos e espumantes, então, chegam a nível de competição nos países da Europa. Sim. O tinto também, mas o nosso carro-chefe realmente são os espumantes e alguma coisa de vinho branco, porque nós conseguimos elaborar espumantes de altíssima qualidade, com preços muito competitivos, e já nos vinhos tintos aí a competição já é um pouco mais acirrada. E o lote 43 tem uma história significativa, inclusive para o Brasil. Sim, o lote 43 ele foi o primeiro vinho ícone planejado para ser um vinho de longa guarda, de altíssima qualidade, só elaborados em safras excepcionais, em safras realmente que nós possamos dizer, esse é um vinho top do Brasil. Ok, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos ficar com algumas imagens aqui da Vinícola Miolo, que tem espaços lindos, né? E uma visão diferente e muito bonita.